indo de encontro à nossa essência maior, que é a luz do Pai que habita em nós. Vamos agradecer a este Pai de amor e bondade por tudo que temos, por tudo que somos. A Jesus pelos seus ensinamentos, princípios e valores. Vamos agradecendo a Mãe Santíssima e a todos os mentores que, por vontade de Deus e de Jesus, vieram participar conosco de mais este culto do Evangelho em nosso lar. Que o Evangelho traga para nós as bênçãos do Cristo Jesus através da mensagem de hoje, que elas possam nos ajudar na nossa autotransformação, que o passe seja instrumento divino, renovador de nossas forças, que a água seja abençoada pelo Cristo Jesus, sendo transformada nesta fonte divina de bênçãos que alimenta não só a sede do corpo, mas também da alma. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E prosseguindo com os estudos da obra Vinha de Luz, de Francisco Cândido Xavier, com as mensagens ditadas pelo Espírito de Emmanuel. Capítulo 54, Fariseus. Abaixo, uma epístola que está no livro de Lucas, no capítulo 12, versículo 1. Diz assim: acautelai-vos, primeiramente, do fermento dos fariseus. E é através dessa epístola que Emmanuel oferta para nós a mensagem de reflexão. Assim prossegue o benfeitor. Fariseu ainda é todo homem presunçoso, dogmático, exclusivo, pretenso privilegiado das forças divinas. O orgulhoso descendente dos doutores de Jerusalém ainda vive. Atravessa todas as organizações humanas. Respira em todos os templos terrestres. Acredita-se o herdeiro único da divina bondade. Nada aprecia senão pelo prisma do orgulho pessoal. Traça programas caprichosos e intenta torcer as próprias leis universais, submetendo-as ao ponto de vista que esposou na sua escola ou no seu argumento sectarista. Jamais comparece ante a bênção do Senhor, na condição de alguém que se converteu em instrumento de seus amorosos desígnios, mas como crente orgulhoso, cheio de propósitos individualistas, declarando-se detentor de condições especiais. Os aprendizes fiéis necessitam acautelar-se contra o levedo de tais enfermos do espírito. Toda ideia opera fermentações mentais. Certamente que o Mestre não determinou a morte dos fariseus, mas recomendou cautela em se tratando da influenciação deles. Exigências farisaicas constituem perigosas moléstias da alma. Urge auxiliar. Todavia, não conseguiremos a realização provocando tumultos, e sim usando a cautela na antiga recomendação da vigilância. Ou seja, Emmanuel nos convida a sermos vigilantes com nós mesmos, para que nós não caiamos na tentação de abraçar para nós
o mesmo comportamento dos fariseus. E quem eram os fariseus? Os fariseus eram um povo que se consideravam perfeitos nas práticas exteriores, muito rígidos com os outros, prevalecendo sempre as suas verdades. Como diz aqui Emmanuel, considerando um povo privilegiado, um povo hipócrita, porque não exerciam aquilo que pregavam. Muito pelo contrário, trabalhava sempre com vistas na manutenção da hipocrisia, do orgulho, da vaidade, apontando sempre as mazelas morais do outro, mas nunca tendo em vista o olhar para a sua modificação interior. Nunca tendo em vistas o trabalho para combate às tuas mazelas interiores. E aí a gente observa que até hoje, muitas vezes, nós ainda carregamos no nosso espírito estas chagas pequenas, estas chagas que mancham, que diminuem o nosso espírito, porque ainda somos muitas vezes hipócritas, porque nós falamos uma coisa, pregamos uma coisa e vivenciamos outra. Muitas vezes carregamos o orgulho, a vaidade, a mentira, a presunção. Então nós temos que, como diz aqui Jesus, na Epístola de Lucas, acautelai-vos, primeiramente do fermento dos fariseus, ou seja, vamos vigiar a nossa conduta perante primeiro a nós mesmos, depois perante os nossos semelhantes. É muito importante vigiar como é que anda a nossa conduta, porque todos nós só estamos na morada terrena porque ainda somos devedores naquilo que tange o aprimoramento do nosso caráter, da nossa conduta, enquanto indivíduos inacabados. Enquanto seres imperfeitos, nós precisamos muito trabalhar para a melhoria de nós mesmos, para não continuarmos com este comportamento farisaico, que às vezes é muito comum a gente conviver com irmãos, como diz aqui Emmanuel, que ainda, olha, ele diz assim, fariseu ainda é todo homem presunçoso. Quando ele fala ainda, ele está colocando no nosso tempo. Todo homem presunçoso, dogmático, exclusivo, pretenso, privilegiado das forças divinas. E não é difícil da gente ter ainda no nosso convívio, dentro da nossa casa, no nosso ambiente de trabalho, nas instituições que nós frequentamos, estes irmãos que carregam a presunção dentro de si, tem sempre uma palestrinha pronta para dar lição de moral no outro. Nele não, eu sou perfeito. Então eu já posso, apontar, eu já posso diagnosticar as mazelas morais do outro, porque estas mazelas não me pertencem. Só que quando nós temos muita facilidade de fazer o diagnóstico rápido
das mazelas morais do outro, é porque nós também ainda carregamos estas mazelas morais conosco. Daí a facilidade do diagnóstico rápido. Então nós temos que tomar muito cuidado com o nosso comportamento perante os nossos semelhantes. Vocês se lembram de uma passagem de Jesus, quando fora convidado a entrar na casa de um fariseu para participar da ceia. E aí ele imediatamente é questionado pelos fariseus que ali compunham, aquela plenária, aquele momento festivo daquela ceia. Eles questionam Jesus por não lavar as mãos e nem orientar os teus, ou seja, os apóstolos, a lavarem as tuas mãos. E aí Jesus diz, que o importante, que nós temos que tomar cuidado, não com aquilo que entra pela boca, que vai ser o alimento material do corpo, mas aquilo que sai da nossa boca, é porque quando nós externamos, aquilo que sai da nossa boca é daquilo que está cheio o nosso coração. Então, quando a gente começa a apontar muito as mazelas do outro, é porque nós temos o nosso coração contaminado pelo orgulho, pela vaidade, pela hipocrisia. Então nós temos que tomar muito cuidado com essa questão de ficar apontando as mazelas morais desse ou daquele. É necessário todos os dias acautelar-nos sobre nós mesmos. Tomar cuidado, como é que a gente vem trabalhando na cooperação da educação da nossa família? Será que nós não estamos sendo aquele pai de família, aquela mãe de família, aquelas pessoas presunçosas que têm que valer a sua palavra, as tuas ideias, as tuas ordens? Quando nós impomos sobre os outros aquilo que nós acreditamos que é o certo, que é o verdadeiro, primeiro nós estamos tendo um comportamento de opressão com aquelas pessoas que convivem conosco. Depois nós estamos perdendo a grande chance, a grande oportunidade do aprendizado. Porque cada um carrega um tempo espiritual diferente do outro. Cada um tem a capacidade intelectual de trazer para nós novos conceitos, novos ensinamentos, que pode ser colocado em nossa bagagem. E muitas vezes a gente leva este comportamento para dentro do nosso trabalho, principalmente se nós temos a oportunidade de chefiar uma sessão. Tem que prevalecer as minhas ideias, os meus conceitos, aquilo que eu coloco enquanto verdade. E muitas vezes nós perdemos a oportunidade de utilizar do conhecimento, dos talentos, daquele que no momento é nosso subordinado. Lembrar sempre que amizade, carinho, respeito, a gente não impõe, a gente conquista através do comportamento de lealdade, de respeito, de humildade, de não impor as nossas ideias, os nossos princípios, os nossos conceitos, os nossos valores para o outro. Porque cada um possui os seus princípios e os seus valores.
e infeliz é todo aquele que não sabe aproveitar os princípios, as ideias, os conceitos e os valores do outro para melhorar-se enquanto indivíduo, para aprimorar-se no que tange ao caráter, no que tange às virtudes. Então nós temos que estarmos nos acautelando, trabalhando todos os dias na vigília, para não sermos os donos da verdade, porque cada um possui a sua verdade. E tem que haver o respeito para com a verdade do outro. Nós temos que aprender a conviver em harmonia com todas as diferenças, porque todas as pessoas trazem da sua família uma bagagem cultural, e infeliz daquele que não sabe aproveitar a bagagem cultural que o outro traz consigo para crescer no âmbito intelectual, moral e, consequentemente, espiritual. Então nós temos que tomar cuidado para não continuarmos alimentando estas ideias que os fariseus carregavam consigo e que ainda hoje nós carregamos conosco traços deste comportamento dos fariseus, que é dizer uma coisa e vivenciar outra, é impor aos outros as nossas verdades, é fazer com que as pessoas se sintam pequenas e oprimidas diante de nós, porque muitas vezes nos falta até a educação. Quando nós vamos conversar com outra pessoa que nós acreditamos que não tem a mesma bagagem cultural, o mesmo adiantamento intelectual que nós possuímos, nós tratamos essas pessoas com falta de educação, impomos o nosso conhecimento sobre elas, alterando o volume da nossa voz. Fechamos os nossos ouvidos para não ouvir o que estas pessoas têm para nos dizer. E aí nós perdemos a oportunidade, quando nós continuamos com os nossos ouvidos tapados para ouvir estas pessoas. Então Emmanuel está trazendo para nós, na mensagem de hoje, a oportunidade de refletir sobre o nosso comportamento, para que nós sejamos pessoas mais humanizadas, mais dóceis, mais amáveis com os nossos semelhantes, deixando o nosso orgulho de lado, não querendo impor sobre o outro os nossos conceitos, muito pelo contrário, ouvindo mais, falando menos, buscando aprender todos os dias com o outro e colocando um filtro para separar aquilo que é benéfico. Vamos colocar em nossa bagagem, vai ser útil em algum momento da nossa existência. Aquilo que não for benéfico para nós, vamos ser humildes, descarta, deixa de lado. Se nós queremos um dia sermos partícipes de Jesus nesta caminhada e sermos cooperadores em sua vinha, que nós aprendamos a ser humildes, a sermos resilientes, a sermos pacíficos com os nossos irmãos
e que nós aprendamos a utilizar com sabedoria os nossos ouvidos para ouvir tudo aquilo que o outro tem de mensagem para nós. E cabe a nós a humildade e a sabedoria de selecionar aquilo que realmente cabe em nossa bagagem. E assim nós estaremos sendo irmãos mais benevolentes para com os nossos semelhantes. É o que Jesus espera de nós. Sermos pacíficos, humildes, sermos bondosos, atuar com fraternidade, com carinho e com respeito. Assim nós estaremos nos humanizando todos os dias. E é com esse sentimento de gratidão que vibramos paz e luz para a nossa comunidade, para as nossas casas de oração, pedindo a Deus e a Jesus que haja dentro da nossa família paz, amor, bondade, fraternidade, vibrando sempre pelos nossos irmãos que já retornaram à casa do Pai e pedindo para que Deus abençoe, que possamos, através dos laços consanguíneos, construir pontes e laços de respeito, de perdão, de amor, de bondade e fraternidade. Vamos apresentando a nossa família aos benfeitores celestes, pedindo ajuda a estes irmãos para trabalharmos com amor na limpeza, na harmonização do nosso lar, que nossa casa receba todas as energias do mais alto, se tornando escola de bênçãos e de luz. Que todas as energias que alcançamos no interior de nosso lar esteja presente no exterior de nossa casa, atendendo nossas plantas, nossos animais de estimação. Vamos estender as nossas vibrações ao nosso ambiente de trabalho, pedindo a Deus que possamos conviver em paz, em harmonia com os nossos irmãos de jornada. Pedimos por aquele irmão de mais difícil convivência, que ainda carrega o comportamento dos fariseus, impondo as suas verdades, que estes irmãos sejam tratados por nós com amor, com carinho e com respeito. Que o trabalho seja fonte de bênçãos para alcançarmos a prosperidade não só material, mas espiritual. E é chegado o momento do passe. Que este momento sublime seja para nós o momento onde nós nos colocamos diante do Cristo Jesus, através da Pleiade celestial que está dentro da nossa casa, para ministrar os recursos sagrados do passe para cada um de nós. Que o passe seja fonte de bênçãos e de luz, instrumento que restaura as nossas forças, medicamento que cura todas as mazelas que nós carregamos no corpo e na alma. Que o passe traga para nós a paz, a luz, a harmonia, o equilíbrio interior para prosseguirmos a jornada, trabalhando com o Cristo Jesus, no bem pelo bem. Que a água colocada para ser imantada seja abençoada com as energias do mais alto, em comunhão com as energias primárias da terra, alimentando todas as nossas necessidades materiais e principalmente espirituais. Agora pedimos a Jesus que, através de nossas orações e vibrações, alcancemos todos os lares. Jesus, abençoe os lares que padecem pela dor do luto. Cura estes corações que neste momento estão adoecidos pela dor e pelo sofrimento. Abençoe os lares que padecem pelas enfermidades dos seus entes queridos. Que o passe seja um instrumento divino que nós possamos levar a todos estes lares, promovendo as bênçãos da cura aos nossos irmãos enfermos. Abençoa, Jesus, os lares que padecem contenda
pelo comportamento primitivo do orgulho, da vaidade e da ganância. Que a oração seja um medicamento de tratamento e de cura, que possa apaziguar todas essas famílias, que haja compreensão, amor e perdão entre todos. Jesus abençoe os irmãos que hoje perambulam em busca do pão, do agasalho, do trabalho, da moradia segura. Cuida, Senhor, dos nossos irmãos, que através das mãos humanas recebam toda a assistência necessária para prosseguirmos a jornada, unidos num só propósito, de sermos uns pelos outros, atuando nos campos do amor, da bondade e da fraternidade. Jesus, oramos, pedimos e vibramos por toda a nossa família universal, onde pulsa um coração humano, que seja preenchido nesse amor, neste momento de amor, de bênçãos e de luz. Que possamos formar uma corrente magnética onde nós sejamos uns pelos outros, atuando com amor, bondade, respeito e fraternidade. Jesus abençoe o nosso planeta Terra. Que haja paz e harmonia entre todos os homens, que sejamos um só povo, uma só nação. Abençoe a nossa pátria, nosso mandatário maior, nosso estado, nosso município. Abençoe todos os instrumentos de políticas públicas para a assistência do nosso povo, todos os poderes constituídos. Abençoe, Senhor, para que esta semana seja para nós e para nossa família cheia de paz, de saúde, de bênçãos, de luz e de muita harmonia. E assim, no encerramento de mais este culto do Evangelho em nosso lar, falamos com o Pai, através do Pai nosso que estais nos céus. Santificado seja o vosso nome, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, porque é teu o poder, o reino e a glória, sobre tudo e sobre todos nós. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, porque bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Obrigada a Deus, obrigada a Jesus, obrigada Mãe e aos tarefeiros celestes que vieram contribuir conosco na realização de mais um culto do Evangelho em nosso lar. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus.